Olá, eu sou Bárbara Rios, do Centro de Metafísica Atmamara. Estamos aqui com o professor Wagner Borges, continuando a conversa que já iniciamos na outra semana. E Wagner Borges é uma pessoa muito querida, muito amável, amigo de vários anos, está aqui conosco relançando o seu livro, falando de vida após a morte e falando sobre experiências fora do corpo. Wagner Borges é escritor, já escreveu vários livros sobre viagens astrais e vai falar um pouquinho para nós aqui sobre esse assunto. Wagner, tudo bem? Oi, Bárbara. Bom, vamos dar continuidade ao papo do programa anterior. A gente falou um pouquinho sobre vida após a morte, por causa até do relançamento do livro. E hoje vamos bater um papinho sobre as saídas do corpo. Eu tenho 50 anos atualmente, Bárbara, e desde os 15 eu experimento saídas do corpo durante o sono. E nessas experiências eu vi muita coisa no chamado plano espiritual. Com o passar do tempo eu fui aprofundando as informações, eu lia livros espíritas, ocultistas, umbandistas, iogues, teosofistas, tentando me encontrar, porque era a década de 70 na época e não tinha muita informação. Então devagarzinho eu fui me acostumando com aquelas saídas do corpo e comecei a perceber certas nuances e padrões desse fenômeno. Então, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a dar palestra sobre o tema e eu estou nessa vida até hoje. Só que no início foi muito complicado, porque eu despertava no meio da madrugada e eu trabalhava de dia no escritório como office boy e à noite fazia o colegial. Eu despertava sentindo várias coisas que ninguém me explicava. Por exemplo, eu acordava e não conseguia me mexer, que é uma sensação muito comum, várias pessoas que estão assistindo a gente agora vão identificar essa sensação. Não conseguia abrir os olhos, não mexia um dedo sequer, não conseguia mexer a musculatura em nada. Tentava gritar para tentar chamar meu pai para sair daquela paralisia. Esses sintomas são típicos de Típicos. A medicina chama de paralisia noturna. Em estudos de saídas do corpo, isso é chamado de catalepsia astral ou catalepsia projetiva. Não se trata de uma paralisia muscular, se trata de um estado transicional, porque durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais também relaxam. Então, o chamado corpo espiritual, também chamado em várias linhas de corpo astral, psicossoma, perispírito, corpo sutil, esse corpo espiritual se solta do encaixe com o corpo físico, porque nós estamos nesse momento encaixados num corpo físico, mas nós viemos de um outro plano para cá, renascemos aqui, estamos encaixados no corpo físico nesse momento e um dia iremos desencaixar de vez voltando para casa em outro plano. Só que durante o sono, devido a essa queda do metabolismo, os laços energéticos que ligam o corpo espiritual ao corpo físico se afrouxam. Então o corpo espiritual sai do encaixe ligeiramente e você fica um pouco para fora, ou seja, transborda um pouco o limite da pele, a energia se dilata. Nesse instante você desperta, é um estado alterado de consciência e você não consegue se mexer, porque a tua energia está toda indo para fora. E aí você dá o comando para se mexer, o corpo não responde. Bom, a pessoa não sabe disso, então ela se apavora. E quando ela se apavora, as glândulas suprarrenais, logo acima dos rins, dão uma descarga de adrenalina, que é a defesa do organismo em função do medo desconhecido, e essa descarga acelera o metabolismo, e você que estava paralisado, de repente vai assim, e recupera o movimento, abre os olhos com uma taquicardia de lascar, por causa da descarga de adrenalina e por causa do medo. Aí aparece alguém e fala assim, olha, isso foi o diabo que te agarrou, você deitou e não rezou, que nada, isso é um processo metabólico, acontece com todo mundo. E aí eu descobri o seguinte, Bárbara, de tanto ter essa paralisia e lutar para tentar me mexer, teve uma vez, eu já tinha 16 anos, eu não conseguia me mexer de forma alguma. Então me entreguei, achei que era o momento da morte. Quando eu parei de tentar me mexer, eu me desprendi para fora do meu corpo espiritualmente, pairei no ar e olhei para baixo, meu corpo estava deitado sem eu estar dentro. Então, foi assim que eu descobri como é que rolavam as chamadas experiências fora do corpo, que também ganham muitos nomes ao longo das várias doutrinas que estudam esse tema. Viagem astral, projeção da consciência, desprendimento espiritual, emancipação da alma, saída do corpo, viagem fora do corpo, voltinha no além, são muitos nomes. Então eu fui me acostumando com esse fenômeno e fui me aprofundando na literatura que tinha na época, e não era muita, tentando me encontrar. Mas o principal que me guiava era a minha própria experiência. Então, com o passar do tempo, eu comecei a ver espíritos desencarnados nessas saídas. E eles começaram a me orientar em algumas coisas. E como eu percebi que algumas dessas coisas não tinha em livro, eu comecei a dar palestra, comecei a escrever.
para tentar esclarecer para outros que, porventura, estivessem tendo as mesmas experiências que eu, também pudesse ter uma claridade em cima do tema, para não ter medo. Interessante que ele está fazendo essas colocações desses sintomas, que eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo também tenham essas sensações e não sabem que é esse o motivo, não é verdade? E o que eu vejo, Wagner, é que você venceu tudo isso porque você conseguiu vencer o medo. O medo é o grande inimigo então, nessa área. Eu sei porque quando eu era adolescente, eu também tinha essas sensações. Eu queria, morta de medo, eu queria acender a luz. E porque eu achava que acendendo a luz afastavam todos os espíritos maus, né? Só que a minha mão não chegava no interruptor. Uhum. Eu ia e eu gritava e a minha voz não saía, né? Isso eram sintomas de projeção. E outra coisa, a Bárbara é reikiana, é mestre reikiana, e todas as pessoas que trabalham com cura, seja cura prânica, o passe espírito, o jorei da igreja messiânica, a imposição de mãos dos católicos, ou o reiki, ou qualquer método de passagem de energia com as mãos, todos os curadores vão narrar de vez em quando a seguinte sensação, Bárbara, que na hora que você está projetando energia, dá a sensação que as mãos ficaram grandes. Crescem, né? O que acontece? A passagem da energia pelo chakra da palma da mão dilata a aura da mão. Então parece que a pessoa está com duas mãos enormes, quando é a dilatação da aura. Acontece que deitada, com metabolismo baixo, não apenas as mãos se dilatam, mas a aura inteira. E quando a aura inteira se dilata, a pessoa tem a sensação que está estufando. Como ela não sabe que é uma dilatação da aura e que é sadia e que é uma sensação comum a todos os sensitivos, ela começa a rezar na tentativa de paralisar aquilo, aí a aura dobra de tamanho quando ela faz uma prece. Então, não é uma questão de fazer prece ou não. Se a pessoa tiver essa sensação de dilatação, relaxe, se entregue a ela e deixa aquilo fluir. E se tiver paralisia, não tenta se mexer, se entrega, você se desprenderá do corpo, terá uma experiência muito legal. Como é bom a gente conhecer, entender o processo para que a gente possa dominar, né? Dominar aquilo que a gente está vivenciando e não ter medo, não entrar em pânico, né? Conhecimento Saber que aí é conhecimento fundamental. é fundamental. O conhecimento que eu digo assim, a pessoa aprofundar um pouco essa temática é legal porque esse estudo das saídas do corpo acaba levando-a na direção de estudos que falam da imortalidade da consciência. Uma coisa leva a outra. Porque desde o momento que você se vê fora do corpo, você reconhece que você não é apenas o corpo. Com isso, eu não estou negando o valor do corpo. Nesse exato instante, esse corpo é meu veículo de manifestação, eu preciso dele para aprender um monte de coisa na Terra. Desde o momento em que eu me afasto dele durante o sono, é o corpo espiritual que interessa, porque o veículo físico está descansando. Então, nessas experiências fora, você percebe que não é o corpo e percebe a presença de seres espirituais que já viveram aqui, inclusive a presença de entes queridos que já partiram, que você os encontra nessa experiência. Então, imagina, Bárbara, você perde um familiar, passa-se uma semana, você foi no enterro, chorou, uma semana depois você sai do corpo, a pessoa está viva na tua frente, com um corpo espiritual, exatamente uma cópia exata, rindo, brincando com você. Muitas vezes trazendo recados, e aí você se sente ridículo de ter ido ao cemitério e percebendo que a pessoa está viva em outro plano. Aí quando eventualmente outro familiar foi embora, você começa a questionar e fala, mas para que eu vou no enterro aqui se eu vou encontrar ela viva daqui a pouco ali? Por isso eu nunca compreendi por que alguns médiuns não conseguem entrar em sua cabeça, em seu coração, essa noção de imortalidade, já que um sensitivo, um médium percebe essas coisas em outro plano. Por que às vezes quando perde alguém aqui, faz um escarcéu danado como se não tivesse noção de nada? Então eu desconfio, Bárbara, que por detrás da sensibilidade humana, da mediunidade, ou de qualquer sintoma, tem um ser humano morrendo de medo, né? E aí esse medo é que é o grande problema para todo mundo. Esse medo é que atrapalha, né? E diz que medo é falta de fé, né? E fé, só para considerar, há uma diferença entre fé e crença. Fé como estado de consciência do coração, crença como algo, um condicionamento da mente. Por exemplo, você pode fazer uma prece, eu posso fazer uma prece, o telespectador também, uma prece de alma, de coração. E de repente o outro pode fazer a prece por condicionamento mental repetitivo, sem alma nenhuma. Então fé é essa alma, essa coisa do coração, que inclusive nem tem para explicar como explicar para um terceiro, porque é estado de consciência. Agora, crença é algo da mente que não se sustenta e é abalada diante de qualquer perda. Gente, é um prazer estar conversando com Wagner Borges, escutando toda essa informação que ele tem para trazer para nós, que é informação vivenciada, coisas que ele realmente foi descobrindo passo a passo na sua vida.
Wagner Borges, ele dirige um instituto de projeciologia, né, Wagner? É o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas em São Paulo. Em São Paulo, ele tem um trabalho maravilhoso, lindíssimo, assim, para o Brasil inteiro. Convido vocês a assistir e a visitar o site do Wagner. Se for a São Paulo, vai lá fazer uma visitinha também, ele tem palestras, tem cursos. E de vez em quando ele vem aqui conosco também no Arte Amara trazer a sua presença, trazer seus livros, está relançando então aqui o seu livro Vida Após a Morte. Convido você a vir à livraria, adquirir o seu livro, ou podemos enviar pelo correio também para você. O site do Wagner corre na barra do seu vídeo, e o nosso site também do Arte Amara, você pode encontrar tudo aquilo que você tem interesse dentro dessa linha metafísica. Agradeço a você. Namastê.